Olá, pessoal, tudo bem? Quem é que gosta de desperdiçar dinheiro? Quem é que gosta de gastar dinheiro à toa? Acredito que ninguém, né? Então, a partir dessa pergunta, eu quero propor a nossa reflexão de hoje. Se você não gosta de desperdiçar dinheiro, e tempo? Você gosta de gastar seu tempo à toa? Afinal de contas, como eu falei lá no nosso primeiro vídeo do canal, o pessoal gostou bastante. O nosso bem mais precioso é o tempo, porque afinal de contas precisamos dele para muitas coisas. Se você não gosta de desperdiçar dinheiro, que é um dos bens, não o mais importante, acredito eu, e para muita gente também, penso que ninguém também gosta de desperdiçar tempo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu vou começar dando um exemplo. Se você tiver R$ 100 para fazer a feira do final de semana, para ir ao mercado comprar coisas, você tem o mercado A e B. Você sabe que as coisas no mercado A estão mais caras. Portanto, se você for ao mercado B, você vai comprar a mesma quantidade de coisas com menos dinheiro. Significa que você vai voltar para casa com dinheiro sobrando. Ou você vai comprar, vai gastar os R$ 100 todo e vai trazer uma quantidade maior de produtos. Eu acho que isso é muito óbvio. Todo mundo que vai fazer compras procura sempre o preço mais barato, resguardando a qualidade, obviamente. Se isso faz muito sentido e tem bastante lógica para todo mundo, por que a gente não aplica isso em relação ao nosso tempo? Você já parou para pensar que muitas pessoas reclamam que não dá tempo de fazer tudo o que quer? A gente está sempre reclamando do tempo e da falta que a gente sente dele. Inclusive eu também reclamo. Mas eu tenho aprendido nos últimos tempos, a partir de várias leituras, palestras, cursos, que existe uma maneira melhor da gente lidar com o nosso tempo. Assim como existe também uma maneira da gente lidar melhor com o nosso dinheiro. Essa regrinha, esse exemplozinho básico que eu dei, de que se você sabe que uma coisa no mercado está mais caro, você vai no mais barato, resguardando a qualidade sempre. Por que não aplicar essa mesma lógica para o nosso tempo? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para falar sobre isso, eu queria trazer aqui uma metodologia, existem várias, mas eu fiz um curso, essa metodologia chama-se Tríade Gestora, não fui eu que criei, foi o Christian Barbosa, que é um empresário, escritor, tem canal também no YouTube, e a partir de um curso online que eu fiz com o Christian Barbosa, eu achei muito interessante e vou falar muito rapidamente para vocês. O que é a tríade gestora do tempo? E você pode fazer isso num papel. Você pode pegar um papel e dividi-lo em 3 partes. Primeiro, o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Vou explicar a diferença. Circunstancial são todas as atividades que você faz todo dia, que você não pode deixar de fazer, mas que não te acrescenta conhecimento, não te acrescenta muitas coisas. Vou dar alguns exemplos aqui. Lavar louça, a maioria das atividades domésticas, embora sejam necessárias, ninguém vai deixar de lavar, de limpar, de gerenciar a sua casa, mas lavar louça, por exemplo, não é algo que vai te acrescentar muita coisa no seu currículo. Assim como lavar uma roupa, limpar uma casa, mas são atividades circunstanciais que necessitam e precisam ser feitas. Entendido esse primeiro. Urgente é aquela atividade que um dia já foi importante, você não fez no prazo devido e ela está urgente ali, gritante. E a atividade importante é aquela que realmente vai te acrescentar alguma coisa, vai acrescentar alguma coisa na sua carreira, vai acrescentar alguma coisa na sua profissão e que é importante. Vou dar alguns exemplos simples que servem para mim, pode servir para vocês ou não. Por exemplo, ler um livro é importante, porque isso pode me acrescentar um conhecimento novo. Lavar a louça não vai me acrescentar nenhum conhecimento, porém é necessário ser feito. E urgente é o quê? Se eu tenho, por exemplo, um relatório, um resumo, uma prova, seja o que for, para fazer, e eu sei que isso vai acontecer daqui 15 dias, ao invés de eu fazer com calma agora e me programar, eu vou protelando,
quando chega na véspera, aquilo que era importante há 15 dias atrás muda de status e passa a ser urgente. E aí eu faço correndo, faço desesperado, meu nível de cortisol sobe, bloqueia as minhas sinapses neuronais, e aí ou fica mal feito, ou é entregue com atraso, eu posso ser penalizada no meu trabalho, ou em qualquer outro lugar. Então, tenha em mente essas 3 coisas: circunstancial, importante e urgente. O ideal é que você não tenha nada urgente para fazer. Porque o urgente nada mais é do que uma atividade que um dia foi importante e que você não fez no prazo correto e aquilo se tornou urgente. É algo que está ali gritando para ser feito. Até mesmo uma coisa circunstancial, se não for feita a modo e a tempo correto, pode se tornar urgente. Se você deixa, por exemplo, uma roupa que era para ser lavada toda semana, você deixa acumular por semanas, vai chegar um tempo que você não tem mais roupa nenhuma e você vai ter que se virar e lavar aquilo naquele dia. Estou dando exemplos domésticos porque é presente na maioria da vida de todo mundo. E aí, qual é o grande pulo do gato? O ideal é que nós tivéssemos menos coisas para fazer, mas a gente sabe que nos dias de hoje é muito difícil ter tempo sobrando à vontade, aquele ócio criativo que os gregos já defendiam, né, há séculos e séculos atrás. Então a gente tem sempre muita coisa para fazer, principalmente se você está em idade produtiva, né? Se você não é criança, se você não é idoso, você está em idade produtiva. Não que os idosos e as crianças sejam improdutivos, tá, gente? Idade produtiva, sim, você está no mercado de trabalho, você precisa estar produzindo. Dificilmente alguém tem um trabalho muito light, que te deixa à vontade, à toa e quase nada para fazer. Você tem que dar conta, geralmente, de 2 ou 3 coisas. A sua vida pessoal, o seu trabalho e diversas outras situações. Então, uma coisa que para mim deu muito certo e que eu queria colocar como sugestão aqui é a questão de mesclar atividades mecânicas com atividade intelectual. O que eu quero dizer com isso? Lavar louça ou qualquer outra atividade doméstica que já está internalizado, que eu não preciso pensar e raciocinar muito para realizar, geralmente eu faço assistindo, por exemplo, uma aula, uma palestra, um vídeo. Não dá para ler lavando louça, é mais difícil. Mas existem vários recursos, e isso é possível a partir das mídias e das tecnologias dos últimos anos. Existem vários recursos que possibilitam esse casamento entre o que é circunstancial e o que é importante. Então, sempre que eu estou realizando atividades circunstanciais, que são aquelas que eu falei, como lavar uma louça, como fazer uma outra atividade doméstica qualquer, ou até mesmo pintar as unhas, enfim, eu procuro fazer uma atividade intelectual junto, porque elas utilizam partes diferentes do cérebro, né? Então, você não vai estar ativando o mesmo setor do cérebro para realizar essas atividades. E você consegue, pegando lá do início do vídeo, o princípio do dinheiro. Você consegue economizar. Se eu tenho um assunto que me interessa, que eu gostaria de aprender mais, eu boto um vídeo lá para assistir enquanto eu lavo louça, por exemplo. Pode ser qualquer outra atividade. Até quando eu estava na academia, que agora eu dei uma parada por causa da pandemia, muitas vezes eu estava lá correndo na esteira, ou fazendo uma atividade mecânica e repetitiva, mesclando com uma atividade intelectual. Botava um vídeo para ouvir enquanto eu caminhava. São áreas diferentes do cérebro, então não tem problema. Claro que não dá para você estudar 2 coisas ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir assimilar, porque você vai estar usando a mesma área do cérebro para fazer essa assimilação. Então essa é a minha proposta de hoje. Por quê? A partir do momento que você consegue gerenciar melhor o seu tempo, você consegue fazê-lo sobrar. E o que você faz com o seu tempo que sobra? O que você quiser, ora. Se você consegue ir ao mercado B, comprar as mesmas coisas com menos dinheiro do que você compraria no mercado A, você vai ter uma sobra de dinheiro. O que você faz com uma sobra de dinheiro? Guarda, gasta com uma outra coisa, o mesmo princípio é para o tempo. Se você consegue gerenciar o seu tempo de tal forma que ele sobre, você consegue utilizar essa sobra de tempo para fazer uma outra coisa que você considera importante. Ou simplesmente para ficar à toa, por que não?
né? Vamos lá para o ócio criativo. E aí você pode fazer uma outra coisa que é muito importante, que é planejamento. Tem muita gente que leva a vida assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não sabe, não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Deixa que os fatos venham e vai gerenciando conforme eles vão aparecendo. E aí parece que você está sempre matando um leão por dia, como já diz o clichê. Se você antecipa, se você pega no sábado ou no domingo, você escreve numa agenda e você antecipa o que você tem para fazer, você facilita a sua vida. Parece óbvio o que eu estou falando, mas muitas vezes as pessoas não conseguem colocar isso em prática. Não faça planejamento para o mês, que é mais difícil, porque dentro de um mês acontecem muitas coisas, e também não faça para o dia seguinte, porque às vezes você põe lá 10, 8 atividades para fazer e não consegue. O ideal é que você faça planejamentos semanais, porque dentro de uma semana não é nada nem tão longo que você não saiba antecipar tudo que vai acontecer e nem tão pequeno quanto um dia de 24 horas. Então, dentro de uma semana, você pode gerenciar tudo que você pretende fazer ali naquela semana e tentar deixar o mínimo possível para a próxima ou nada, que é o ideal. Se você sentar no domingo, por exemplo, e você já sabe que na sexta você tem uma festa para ir, que no sábado você precisa fazer uma determinada coisa, que no domingo seguinte você vai receber uma pessoa na sua casa, você consegue antecipar. Esse princípio do planejamento é muito importante. E o principal que eu quero passar para vocês hoje é a capacidade, assim como a gente economiza dinheiro, como a gente procura coisas mais baratas para economizar dinheiro, procurar gerenciar o nosso tempo. Assim como ninguém gosta de desperdiçar dinheiro, a menos que tenha alguém aqui milionário, eu acredito que não é o caso, e mesmo que fosse, eu acho que não é legal desperdiçar, por que desperdiçar o seu tempo, que é um dos bens mais preciosos que você tem? Se você perguntar a uma pessoa que está no fim de sua vida o que ela gostaria de ter a mais, e essa pesquisa já foi feita no Reino Unido, depois eu posso procurar o nome certinho e passar para vocês, a maioria das pessoas vão dizer que gostaria de ter mais tempo, ou para ficar com os amigos, com os familiares, com alguma pessoa querida. Então, vamos aprender a gerenciar um pouco mais o nosso tempo, afinal de contas, ele é o nosso bem mais precioso. E aí, com esse tempinho que vai sobrar aí, porque afinal de contas você vai gerenciar melhor o seu tempo, né? Eu trouxe aqui algumas sugestões de livros. E lembrando que tem audiolivros também, tá? Se você estiver cansado, se você não puder dirigir o seu olhar para ler um livro, existem já alguns aplicativos de audiolivros que você pode ouvir o livro enquanto você está fazendo uma outra coisa. Primeiro livro é Argumentação, a ferramenta do filosofar, é uma coleção, são vários livros, esse aqui é muito legal, afinal de contas, nada mais importante do que saber argumentar, seja onde for, né? Ao invés de gritar ou berrar ou, enfim, querer defender as suas ideias com unhas e dentes. Um livrinho mais simples, porém pequenininho, é uma historinha, mas muito cheia de sentido. O País dos Dedos Gordos, do Rubem Alves, que é um clássico também, muito interessante, parece uma história infantil, mas tem bastante propriedade, dá bastante discussão, tá? E 2 livros da Isabelle Filizoatti, muito interessante, ela é uma psicoterapeuta também. Já tentei de tudo, destinar birras, manias, ataques de raiva, como lidar com crianças de 1 a 5 anos. E ela dá várias sugestões práticas, lembrando que não é receita de bolo, você vai ler e vai se apropriar daquilo que você considerar válido. E da mesma autora, Meu Filho Me Enlouquece, Compreenda crianças de 6 a 11 anos. Também são situações práticas, tá? É da mesma autora, da Isabelle Filizoatti. Fica a dica, então, para você, se quiser, com esse tempinho que você vai sobrar, fazer alguma leitura, tá bom? Um abraço a todos. Se puder,
clica, compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Para que a gente possa espalhar mais conhecimento para as pessoas. Obrigada e até a próxima.